I think the problem that we've had is that we have people decided they didn't really want to work so much anymore through COVID, and that has had a massive issue on productivity. Tradies have definitely pulled back on productivity. They have been paid a lot to do not too much in the last few years, and we need to see that change. We need to see unemployment rise. Unemployment has to jump 40-50% in my view. We need to see pain in the economy. We need to remind people that they work for the employer, not the other way around. I mean, there's been a systematic change where employees feel the employer is extremely lucky to have them, as opposed to the other way around. So it's a dynamic that has to change. We've got to kill that attitude, and that has to come through hurting the economy, which is what the whole global, the world is trying to do. The governments around the world are trying to increase unemployment to get that to some sort of normality. Outra geração, É então a porque gente não tem mais tapa na cresceu. cara, Vanessa. Ai, meu Deus, Sabe por que meu que o avô cara, de repente você sabe por que diria um cara isso. não falava uma merda dessa 20 anos atrás? Porque ele ia tomar um tapa. Ele ia tomar um soco na cara. Tô mentindo? Aí hoje, se ele toma um soco na cara, olha só, Ele vai olhar pra entregador é maltratado, Rica Perrone, Ele muito vai grosso. sair dali e vai falar assim, deixa eu pensar, eu sou gay? Não, eu sou preto? Não, eu sou pobre. Gente, sofri preconceito de um blogueiro que eu fui na casa dele e ele me bateu. Eu falo, mas não tem câmera, não tem nada. Como é que você vai falar? E é óbvio que todo mundo vai me massacrar e dar razão pro cara. Eu falo, mas peraí. É verdade, é bizarro. A manipulação do discurso hoje é Na complicada. nossa época não Fala um tinha, negócio desse pro meu não avô, tinha 20 anos bullying, atrás, não o que tinha aconteceu? nada Meu, disso. então- Hoje tem vários nomes pra tudo, né? Pega teu avô, teu pai na porta da casa dele e fala uma merda dessa pra ele. Eu ver o que teu pai vai fazer com um cara desse. O cara vai na porta da sua casa te prestar um serviço, não entrega o serviço e ainda fala pra você, desce pra pegar a porra da tua encomenda enquanto você tá trabalhando, pagando ele. É Meu irmão. surreal. É surreal. Eu acho que o serviço no Brasil ainda é muito, Não, e no Rio de muito Janeiro é um aquém. negócio muito sério. Nossa, porque assim, ó, no Nordeste demora. É. Aqui o pessoal é mal de carro. No Nordeste Mal o cara educado, volta aqui é depois de mal meia hora e educado. fala assim, É. não tem. Pô, eu consegui, Ai, que eu raiva. consegui pedir. O que tem em comum a fala de Rica Perrone e do bilionário australiano? É isso que nós vamos conversar hoje. Bom, na semana anterior, vocês devem ter observado que essas duas falas chamaram muita atenção e geraram muitos comentários na internet. A primeira é a fala de um bilionário australiano que defende claramente que as elites, a burguesia, deve defender como projeto pelo menos 50% de trabalhadores desempregados. Ou seja, essa decisão ou essa tomada ou essa postura tem como objetivo o seguinte: aumentar o desemprego, consequentemente você diminui os custos com o trabalhador. Você consegue ameaçar mais o trabalhador, diminuir a sua qualidade do ponto de vista do trabalho, diminuir seus ganhos salariais reais, porque o negócio vai ficar mais ou menos o seguinte, ou fica mais ou menos o seguinte quando você tem uma grande massa de desempregados. O patrão pressiona pela diminuição, pela precarização, por jornadas mais excessivas, aumenta o assédio e ele vai dizer, se você não estiver satisfeito, tem milhões de trabalhadores que querem tomar ou querem estar no lugar onde você está. Então é melhor você aceitar essas condições. Prejudica inclusive a construção de trabalhadores de suas greves, de reivindicações por melhores condições de trabalho. Ou seja, demonstra necessariamente que a burguesia tem consciência de classe e ela sabe muito bem que a luta de classes existe. Portanto, ela se coloca de fato em defesa dos seus interesses e projetos. Só que esse rapaz, que é herdeiro do seu avô, que montou seus negócios a partir de um empréstimo que o seu avô fez a ele só demonstra com sinceridade o que toda a burguesia quer e imagina como projeto para os seus respectivos países ou para a classe trabalhadora de uma forma geral. É isso que a burguesia pensa. Bestas somos nós, às vezes, de achar que não. Na verdade, é isso. A luta de classes se demonstra na sua forma mais, digamos, nítida, na sua forma mais latente, na fala desse bilionário do ramo de engenharia lá na Austrália. Mas qual é a relação de tudo isso com a fala de um jornalista brasileiro que fala que em ambiente, para redes sociais, no ambiente da internet, que se orgulha de fazer uma prática violenta com o motoboy, com o entregador de aplicativos.
Setor esse que é tão precarizado pelas relações de trabalho. Vamos falar de um histórico que tem muito nessas raízes desse discurso. A classe média brasileira, porque ele não é da burguesia, a classe média brasileira, ela se constitui a partir de muitos privilégios. E o que diferencia ela de, inclusive, outros setores médios de outros países. Por exemplo, trabalho doméstico, de usar trabalho precarizado. Então, em outros locais do mundo, você não tem uma classe média que tem tanto privilégio como a brasileira tem. Tanto é que essa classe média ela foi radicalmente contra a PEC das domésticas, que garantia que as empregadas domésticas tivessem direitos, que fossem respeitadas, que tivessem dignidade. Porque eles faziam, né, no Brasil real, eles faziam, iam no interior, utilizavam-se de mão de obra quase que análoga à escravidão, pegavam ali garotas, jovens, e transformavam em mão de obra quase que análoga à escravidão, dormia, passava dias e dias e dias, quase não tinha folga. Então eles foram contrários, radicalmente contrários a isso, porque eles não queriam perder seus privilégios. Então a classe média brasileira é extremamente privilegiada. O que ele falou nada mais é do que uma das razões do elitismo da classe média brasileira. A fala do Rica Perrone é uma fala carregada de elitismo, que acha que trabalhadores, que pessoas que estão em condições subalternas, em especial os trabalhadores pobres, devem estar dispostos a servi-los. Que é uma honra para o trabalhador mais pobre, servir uma figura da classe média. E ai daquele que questiona esse valor, porque este valor está enraizado socialmente. Quando ele fala que o seu avô, por exemplo, ele aprendeu que o seu avô não ficaria calado diante de uma situação, hoje não tem mais o tapa na cara, ele quer dizer o quê? Que nas propriedades de seus antepassados, quando um trabalhador queria rejeitar alguma coisa abusiva, ele apanhava. Ele sofria com alguma violência. Não é sobre ele individualmente, é sobre uma construção coletiva. O que ele falou ali está enraizado na classe média, na razão da classe média brasileira. A classe média brasileira pensa desse jeito. Ela não está preocupada com os direitos universais. Ela quer necessariamente a manutenção de seus privilégios. Mas, para além disso tudo, essa fala pegou mal. Mas uma coisa que me chama muito a atenção e que me deixa mais entristecido ou mais enraivecido do que a própria fala dele, é porque ele estava na presença de duas pessoas, de duas jornalistas. Uma, inclusive, que trabalha num clube de futebol. E que em nenhum momento elas se posicionaram ali contrárias a essa postura. Na verdade, elas justificaram. Uma delas, inclusive, utilizou-se de xenofobia. E aí depois, como é típico daquelas pessoas que não se arrependem, elas não se arrependem disso. Elas continuam defendendo isso, mas com o único objetivo de não perderem likes e seguidores, vão às redes pedir desculpas ou acusar o outro de que foi mal interpretado. Não foi mal interpretado. O contexto é esse. E pronto. Ele justificou uma violência contra um entregador de aplicativo. Porque o entregador de aplicativo não queria fazer um serviço a mais. Porque ele já é tão precarizado cotidianamente, ele já sofre tanto, que ele tem que fazer entregas muito rápidas. Talvez ele não entenda disso, ele não saiba disso, ele não tenha consciência disso. E aquelas mulheres que ainda são xenófobas, ainda dizem que no Nordeste acontece isso e aquilo, e que depois vem dizer que não tem acordo nenhum com o que o Rica Perrone falou. Ora, você teve a oportunidade de se posicionar numa situação dessa. Inclusive tem aquela velha fala, né? Se você não se posiciona diante de injustiças, você na verdade está sendo conivente com elas. Se você não luta contra elas, se você não se posiciona contra elas, você está justificando elas. E elas ficaram em silêncio. Esse é o coro dos contentes de grande parte da sociedade brasileira, em especial de seus setores médios. Então, o que essas duas falas têm em comum e que a gente deve combater? O elitismo, mais o elitismo da burguesia e seu projeto político de precarização do trabalho, e outro de que quer manter seus privilégios,
e que quer manter sua malha de privilégios muito bem estabelecida e estabilizada. Esses temem quando trabalhadores se organizam e buscam lutar por seus direitos. Além disso, essa questão do Rica Perrone posicionou-se tão mal, ficou tão ruim para ele, que inclusive o motoboy prestou queixa na polícia e disse que sofreu preconceito única e exclusivamente pela sua condição de ser motoboy. Então, nós devemos sempre estar atentos a esse tipo de fala e a esse tipo de práticas. Talvez essas falas demonstrem o que essas pessoas praticam cotidianamente com os seus próximos. No caso do burguês, claramente com a sua consciência de classe, com o seu projeto de classe. No caso de um jornalista que tem mais de 40 anos e usa chapéu para trás, na defesa dos seus privilégios e achando que pessoas devem estar dispostas única e exclusivamente a servi-los. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo com o máximo de pessoas que você puder, porque nós não temos apoio da mídia, o canal é feito com a nossa boa vontade, com o nosso esforço. Então, até a próxima, saudações e venceremos.